Olá, galerinha do sexto ano! Bem-vindos à aula 15ª de Educação Física. Mas vocês estão estranhando que a prof está aqui? Eu sou a professora Vânia, espero que vocês lembrem, eu gravei a primeira aula para vocês, a segunda também. O professor Alexandre teve que resolver algumas questões de ordem particular e por isso eu estou aqui para dar essa aula para vocês. Ele montou slides bem bacanas, esta é uma aula de retomada dos conteúdos, então vou me esforçar para substituí-lo à altura. Venham comigo para o slide. Muito bem, vamos falar da linguagem corporal. Isso eu lembro bem que fui eu que abordei naquela aula lá do comecinho. Linguagem corporal. Estão lembrados que os seres humanos já se comunicavam através dos gestos, dos movimentos, antes mesmo de falar. Então, desde os tempos mais remotos, mais primitivos, né, nós já usávamos a expressão corporal como forma de comunicação. E isso foi passando até que chegamos aos dias de hoje, né? E como vocês estão vendo o nosso amiguinho aí, né? Ele está usando de muita expressão para comunicar, para falar com o corpo dele para as pessoas que não ouvem, né? Então, que bacana, né? Então, isso significa que a expressividade dos gestos, movimentos continuam com a gente. Então, não é uma coisa só dos tempos primitivos, ela vem evoluindo e continua conosco. Beleza? Vamos adiante. E agora? Como já vimos, o corpo fala. Observem também os gestos. Ele fala pela movimentação. Quando nós vemos uma pessoa andando pela rua, pela escola, a gente já imagina de onde que ela vem, se ela está com pressa, se ela está ansiosa, se ela está de boas, caminhando tranquilamente, né? E aí a gente já tem uma leitura mais ou menos de como é a vida dessa pessoa. Então a gente já compreende pelos trejeitos, pelo jeito dela andar, né? Mas, segundo as imagens, nós estamos vendo aqui que também temos a questão cultural, né? Dançando frevo, aqui uma dança alemã folclórica, aqui um country, né? Um sertanejo, digamos assim. Então, através das roupas, dos movimentos, a gente também tem uma ideia do que a pessoa gosta, dos seus usos, seus costumes, né? Cada ser manifesta corporalmente, através do corpo, não só a sua singularidade, não só aquilo que ele é próprio, mas por pertencer a um grupo social, revela traços de valores, crenças, sentimentos, usos e costumes de sua comunidade, do grupo onde ela participa. Quanto a isso, tranquilo, né? Que mais? Agora vamos falar da dança. A dança. Qual a influência da dança? O que tem a ver dança com movimento, com expressão? A gente sabe que, mesmo sem música, a gente dança. Agora, sem o corpo, sem os gestos, sem os movimentos, não há dança. Então, nós temos que conhecer bem, né, o que são esses gestos, a expressividade, conhecer a música, né, e entender todo esse contexto para a gente avançar. Então, vamos seguir adiante. Dança é uma das mais simples e universais manifestações artísticas que existem. São manifestações artísticas porque trazem, né, toda essa questão artística, estética do movimento, remete à cultura, né, aos usos e costumes, envolve figurino, né, envolve cenário, então são todas essas características, né, que estão relacionadas com a dança. Sabemos também que é uma forma de comunicação através do movimento, por meio de movimentos. Nós podemos expressar alegria, tristeza, medo, dor, né? Dentro de um contexto que a gente está apresentando para o público. Dançar consiste em movimentar o corpo de forma rítmica e coordenada. Rítmica é porque tem um ritmo, ou ela é mais acelerada, ou ela é mais lenta, né? Ou intercala, né, movimentos mais lentos, movimentos mais rápidos, e ela tem a ver com coordenação motora. Coordenação motora é um termo que a gente usa para dizer como que a gente coordena, ora um braço, ora outro, ora uma perna,
hora outra, né? E para que a gente dance melhor, nós temos que desenvolver a nossa coordenação motora, que eu não precise olhar para os pés para saber que movimento eu estou fazendo, né? Então isso é necessário. Então quando a gente está trabalhando com dança, a gente precisa desenvolver essas percepções, né? Melhorar o nosso desempenho. Que nem o nosso amigo engraçado aí, né? Um esqueletinho colorido. Muito bem, o professor Alexandre também deixou uma linha do tempo. Mesmo naquela primeira aula, quem está lembrado, a prof falou que em termos de dança, de manifestações da cultura, né, é difícil a gente prever de tal ano a tal ano, né, de tal período a tal período, porque as coisas vão acontecendo, um estilo de dança fica muito famoso, muito legal, depois ele perde um pouquinho de interesse, as pessoas arrumam outro e assim sucessivamente. Mas mesmo assim a gente consegue montar, não tão precisa, né, tão estanque, mas a gente consegue ter uma ideia da evolução histórica da dança. Vamos ao slide. Então aqui, o professor colocou a dança primitiva, então, que foi registrada nas incisões e pinturas do interior das cavernas, né, do homem pré-histórico. Depois a gente tem como característica as danças milenares, que também falam muito de cultura, que tem a ver com o clima, com a geografia, com a história, né, que sofre influência, né, daquele período. Depois a gente teve a dança moderna, né, que veio para quebrar um pouco da rigorosidade dos gestos técnicos, estéticos, né, que foi aquela dança mais improviso, aquela que a música toca e o artista vai dançando, ele não faz uma coreografia exatamente, né? E segue todos os passos. Muitas vezes é colocada uma música e aí o ator, o artista, o dançarino, o bailarino dança, se expressa para aquele público. A mesma música em outro espaço, para outro público, seria movimentos bem diferentes. Então, é como se houvesse uma sintonia entre o público e o ator e o bailarino. E aí ele não precisa mais da sapatilha de ponta, não precisa mais de toda aquela rigorosidade de equipamentos, de roupa, né? Ele já dança de uma forma mais solta, mais livre, pés descalços, né? E o que revela a característica mais importante desse estilo de dança é a improvisação, é o livre, é o sentir a música, né? Ao se expressar a sua emoção. Na sequência, temos a dança contemporânea, que foi uma evolução, né, da dança moderna para a dança contemporânea, que também faz muito movimentos, muitas vezes nem música há, são os barulhos corporais, digamos assim, que são feitos, são emitidos na hora para que tenhamos um acompanhamento, né? Então também é muito bacana, é um estilo muito difundido, né? Tem pessoas que interpretam de uma forma, outros interpretam da outra, né? Como se fosse uma obra mesmo de arte, né? Então é muito bacana, trabalha muito com sentimentos, agora com recursos tecnológicos também, né? Os coreógrafos têm inovado bastante neste estilo de dança, certo? Então aqui só foi para dar uma retomada nessa questão histórica, essa evolução histórica da dança. Na sequência, temos uma atividade, tá? O professor deixou uma atividade para vocês e eu vou explicar direitinho. Então, peguem o caderno de vocês e venham comigo. O enunciado da questão diz assim: sobre a dança é incorreto afirmar. Letra A. É uma das mais simples e universais manifestações artísticas que existem. Letra B. Dançar consiste em movimentar o corpo de forma rítmica e coordenada. Letra C. A dança não é considerada uma forma de comunicação através do movimento. Letra D. Dança primitiva, danças milenares, dança moderna e dança contemporânea caracterizam a história e a evolução da dança. Muito bem, vocês agora vão se concentrar nessa pergunta, analisar as respostas. No momento que vocês encontrarem a resposta correta, vocês vão justificá-la no seu caderno. Tudo bem? Aposto que vocês vão acertar. Aproveitem o tempo.
Muito bem, pessoal. Eu imagino que vocês tenham achado bem facinho essa questão, né? Mas vamos à resposta. Muito bem, acertou quem colocou a letra C. A dança não é considerada uma forma de comunicação através do movimento. Legal. E como vocês fizeram a justificativa? Deveriam ter explicado, né, que sim, ela é uma forma de comunicação através do movimento e ainda poderiam ter colocado argumentos que justifiquem isso, segundo o que nós aprendemos na aula, segundo o que disse o professor Alexandre ou o que disse a professora Vânia, e vocês vão justificar que ela sim desde os tempos mais remotos da história humana, né, as pessoas se comunicavam através do movimento, tá bom? Então essa é a resposta incorreta, todas as outras estão certinhas. Muito bem, então pessoal, esse estilo de questão faz com que a gente não só assinale a resposta por assinalar, mas nos faz pensar, peraí, mas o que faz com que essa resposta seja errada, seja incorreta, né? E assim nós vamos desenvolvendo o nosso senso crítico, né? A gente vai analisando bem as respostas, beleza? Vamos adiante. Na sequência, então, vamos falar mais sobre o conceito. Se antes a gente falou do conceito mais amplo de dança, da expressividade, né? Agora nós vamos falar mais do estilo de dança das nossas aulas que foram abordadas, né, durante esse trimestre, que é a dança criativa. Vamos ver o que quer dizer dança criativa. É uma prática de dança que tem o foco voltado para instigar a capacidade de criação. O termo instigar significa motivar, estimular, o que é a criação, a criatividade, como o nome está dizendo, dança criativa. Significado que quando o professor vai trabalhar uma dança, ele não vem criativa, ele não vem com a dança montada, prontinha, coreografia, passo número 1, passo número 2, não. Ele traz alguns elementos importantes porque nós sabemos que não se cria nada do nada. Então nós temos que ter alguma referência, ele vai mostrar a música, ele vai mostrar alguns passos relacionados a esse estilo, ele vai falar da proposta que se tem, né? Ó, vamos fazer uma apresentação com esse motivo, com essa história, né? Vamos encenar isso. E aí, cada aluno vai contribuindo, um vai dando uma ideia, outro vai dando a outra, e o professor vai juntando os passos, e aí a dança é construída no coletivo da turma, tá bem? Então é isso que está falando, estimular a criação, a recriação. Eu posso até me basear em uma outra dança, mas eu vou fazer a nossa versão, né? Que foi contribuição da turma toda. Também baseia-se na organização espacial do movimento e na sua qualidade, ritmo e dinâmica. Então, também não é uma coisa assim aleatória, veio na cabeça, foi e fez. Não, ela tem uma organização, por mais que se cria, mas se cria dentro de alguns parâmetros, de algumas formas que fique bacana, né? Então, o professor, ele tem esse olhar mais crítico na hora de construir essa coreografia, então ela tem que ter um ritmo, tem que estar de acordo, né? A vestimenta, o cenário, então tudo é uma composição, certo? Então por isso que está falando aqui, né? É movimento e qualidade no ritmo e na dinâmica do espaço, né? Não fica só num cantinho, se usa todo o espaço disponível, né? Que mais? É uma forma de comunicação através do movimento, como a gente já vem falando. Então tá bem revisada essa parte aqui, né? Vamos adiante. Que mais? A dança criativa traz vários benefícios para o ser humano, como motores, cognitivos, interativos e inclusivos. Vamos ver se vocês lembram bem dessas palavras. Motores se referem a movimento. Então, tudo que for físico, que houver essa questão do movimento, a gente está falando de gestos motores, né? Da motricidade humana, certo? Quando a gente fala de cognitivos, a gente está falando do raciocínio, que faz parte do corpo, já que o corpo é um único, né? Uma unidade dentro das suas mais variadas dimensões, a parte física, a parte motora, a parte intelectual, do pensamento, do raciocínio, que é a questão
cognitiva, questão das emoções, do social, né? Que a gente já vem falando isso nas nossas aulas. Interativos, porque tem a participação, se em outras aulas o professor faz o movimento e o aluno só segue imitando, na dança criativa não. O aluno tem participação, ele tem voz, ele tem vez. Então faz com que a dança seja interativa, né? Ele tem participação no processo. E inclusivos, no sentido de incluir. Ah, não, vai ser só o meu grupinho, não. A pessoa pode ter deficiência física, outros problemas de locomoção, pode ser um cadeirante, ele está incluído no processo, tá bom? E é melhor ainda quando a apresentação consegue incluir também a plateia, que a plateia participa, ou batendo palmas, vibrando junto com os dançarinos. Então, tem toda uma questão que ela é de inclusão, tá bom? Outra questão, descoberta do corpo, do movimento e das suas potencialidades. Através da dança criativa, nós vamos descobrir potencialidades que a gente nem imaginava que tinha, tanto a movimentos quanto a questão de criatividade, de inovar, de fazer movimentos virtuosos, com virtuosismo, hora mais fácil, hora mais difícil, para mexer com os sentimentos da plateia, né? Isso é muito bacana e a dança criativa contribui muito para isso. Que mais? Todo ritmo pode ser adaptado para a dança criativa. Então, todo ritmo, rápido, lento, pode ser batidão, pode ser uma música mais clássica, mas qualquer música é capaz, ritmo é capaz de contribuir, de ser trabalhado na dança criativa. Trabalha também temas básicos de movimentos e suas variações. Então, a gente começa do mais simples para o mais complexo, vai variando os movimentos, dá para inovar em equipamentos também, né? Para caracterizar o tema que está sendo trabalhado, vestimentas também, dá para inovar nessa parte, né? Recriar, então, por isso que é criativa, né? Vamos adiante. Que mais? Através da dança criativa, né, nós vemos aqui a investigação da linguagem corporal, consciência, a criatividade e a expressividade do corpo. Então, a gente investiga essa linguagem corporal, como que as pessoas estão se expressando, né? Consciência se refere à consciência corporal. Aquilo que a prof falou é que eu não preciso olhar para os pés para ver o que os meus pés estão fazendo. Eu simplesmente sinto o corpo. Então, a dança criativa trabalha muito a respiração, a gente sente as partes do corpo, né? Compreende, né? Os limites do corpo, como está dizendo ali. Né? E aí usa de criatividade, né, para inovar essa expressividade do corpo, para o corpo se comunicar, tá bom? Melhora o desenvolvimento social, aquela questão que a prof falou, relacionamento com as outras pessoas, fazendo amizade, convivendo com outras pessoas com o diferente, no sentido de que a apresentação do colega, eu vou valorizar a apresentação do meu colega, eu vou apreciar, né, a apreciação, eu vou aprender a fazer o papel do público, né, que também é bacana. Curtir, participar, né? Através de jogos lúdicos, imaginativos e das atividades cooperativas. O que são jogos imitativos, né? As mímicas, né? É muito bacana, né? Sexto ano, eu dei aula há muitos anos para vocês, para essa faixa etária, e aí a gente fazia muito disso. Cada um ganhava um tema, cada grupinho ganhava um tema, e aí eles representavam esse tema através de gestos, da mímica. Atividades cotidianas, como escovar os dentes, vestir, tomar banho, e aí os demais, né, o grande público tinha que adivinhar o que estava sendo representado. Então a gente começa com esses jogos imitativos, né, de mímica, e vai avançando, colocando elementos, a gente vai treinando, melhorando, aprimorando a nossa capacidade de expressão, tá bom? Atividades cooperativas, então não é o competitivo. Se a gente vai fazer apresentação, é para assistir, para prestigiar a apresentação do outro grupo, digamos assim, e não para competir, não é um festival de dança. Nesse caso é diferente. Pode ser individual ou coletiva, né? Pode ser um sozinho ou o grupo, e admite também a utilização de acessórios e objetos. Como eu falei, eu posso usar bambolês, eu posso usar corda, eu posso usar fita, né? Eu posso usar até de outros elementos, cartazes no fundo, para fazer todo aquele cenário que está sendo
expresso, né? Para contribuir, elementos que vão contribuir para o desenvolvimento do tema escolhido. E agora vamos para outra atividade. Quais os benefícios da dança criativa? Letra A, motores cognitivos e interativos. Letra B, cognitivos, interativos e inclusivos. Letra C, motores cognitivos e inclusivos. Letra D, motores cognitivos, interativos e inclusivos. Nossa, pessoal, que termos bem difíceis, né? Para sexto ano, é sinal de que o professor Alexandre confia em vocês. Na dúvida, puxem o dicionário, pesquisem, relembrem, né, os conceitos que já foram trabalhados. Tenho certeza que vocês vão ir bem. Tendo escolhido a alternativa correta, vocês irão explicar, justificar por que vocês consideram essa alternativa a mais correta. Eu aguardo vocês.
muito bem, espero que vocês tenham aproveitado o tempinho e vamos à resposta certa. Resposta certa, letra D. Motores cognitivos, interativos e inclusivos. Essa estava fácil, né, galera? Porque é a mais completa, né? Tá falando da questão motora, dos gestos, dos movimentos. Cognitiva, a parte intelectual, né? Que a gente precisa desenvolver. Os interativos, que é a interação com o corpo do outro, com a plateia. E participação na coreografia. E os inclusivos, que é incluir as pessoas com necessidades especiais, cadeirantes, pessoas com deficiências, enfim, né? Pessoas que são mais ligadas à dança, outros que não gostam, não curtem tanto, mas todos podem participar, né? Já que a gente envolve equipamentos, envolve uma série de coisas, né? Então, se a pessoa não quer fazer o papel principal, ela faz parte do processo e se apresenta também. Então, essa é a característica, então, todas essas são características que se aproximam mais da resposta correta. E isso que eu falei agora, vocês poderiam ter colocado na justificativa, por que vocês optaram pela letra D. Quem errou não tem problema, terá um tempo mais tarde para refazer. Fiquem ligados, então, aos termos mais difíceis, mas que não devemos ficar com medo desses termos. Se eu não entendo, eu vou para o dicionário, vou para a internet e vou acertar, vou compreender esse contexto, esse conceito. Na próxima vez vocês já vão saber, tá bom? Então, vamos dando continuidade a essa aula, que é uma aula de retomada, revisão dos conteúdos que foram trabalhados nesse trimestre. Vamos lá. Elementos constitutivos. Vou dar uma pista para vocês. Quando a gente tem uma palavra que a gente não compreende, a gente tenta ver da onde que ela vem, que contexto que ela está. Constitutivos vem de constituir. Então, o que constrói, elementos que compõem a dança criativa, tá bom? Então, são eles: o ritmo, os gestos, movimentos, a criatividade, a improvisação, sentimentos, expressões faciais, expressões corporais, tempo e espaço. Todos esses conceitos o professor já trabalhou com vocês, né? O ritmo se refere, que a professora falou, pode ser variado, pode ser um popurrí de músicas, né? Os gestos também, eles compõem uma cena, né? Os movimentos também são bem criativos, não é nada copiado, né? Mas é criado. Por isso, criatividade, né? Questão de inovar, de colocar a sua personalidade naquela coreografia, né? Naquele grupo. Improvisação, no sentido que não precisa ter uma coreografia pronta, formadinha, mas que a gente pode ir criando, né? Mesmo na cena. Eu posso ter durante a apresentação, ter uma cena em que o aluno vai se expressar criativamente naquele momento, tá bom? Revela sentimentos, né? Extravasa aquela emotividade, né? As emoções. Traz muito a expressão facial também, que em outras... Por que esse item está colocado aqui? Porque tem algumas danças que não há expressão, que só o corpo se expressa, o rosto não se mexe. Na dança criativa, sim. Porque está expressando alegria, tristeza, dor, medo, raiva, né? Então, tudo isso faz parte, são elementos a mais da dança criativa. O tempo, que seria o tempo da música, e o espaço, né? A distribuição no espaço. E tudo isso faz com que a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades para dança criativa. Falando de ritmo, então, nós temos aqui um coração batendo, tutum, 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 tutum. O que isso significa? São os ritmos internos do nosso corpo, que é o ritmo cardíaco, respiratório, né? Tem toda uma questão que nós temos que observar, né? A nossa respiração. Quando a gente faz uma atividade mais de corrida, né? Que a gente cansa, colocar os dedinhos aqui, né, para perceber, sentir os nossos batimentos, né? Então, o ritmo, ele está muito presente na nossa vida, né? Então, o que é o ritmo? Qual é o conceito que vocês precisam saber? São elementos coordenados em repetições de intervalos de tempo regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou leves. Um exemplo bem rapidinho para vocês lembrarem, a valsa, né? Que ela é um ritmo ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vai repetindo, por isso que são
regulares ou irregulares, né? Mas eles vão repetindo, fortes ou fracos, longos ou breves, tá bom? Então, vamos adiante. Quanto aos gestos, então, é a ação de uma parte específica do corpo, braços, mãos, cabeça, né? Para representar um sinal de comunicação não verbal, que a gente não falou, como a mímica, por exemplo. Ou seja, é uma forma de comunicar não utilizando a fala ou a escrita. Os gestos ainda expressam ideias ou sentimentos, como a gente vem falando. Os movimentos, então, né, que são escolhidos, são elegidos para aquela apresentação, e o conceito de movimento que o professor trabalhou com vocês é esse. O movimento está em todo lugar e em todos os seres vivos, de qualquer espécie, é uma forma de sobrevivência, de comunicação, é representado pela expressão da corporeidade, né, do corpo, né? Por exemplo, movimentar os braços e pernas na dança. Então, essa corporeidade fala de coordenação motora, de consciência corporal, que a gente já falou, né? É como se englobasse toda a questão do corpo, de como o corpo está se sentindo. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, né? Então, todos esses conceitos que foram trabalhados ao longo do trimestre. Também a criatividade, aquela luzinha que brilha, né? Quando a gente tem uma ideia. É a capacidade de uma pessoa, que a pessoa tem, né, para expressar por diversos meios, ideias novas, que solucionam de forma satisfatória os desafios da vida, em qualquer área. Então, significa que criatividade não é só na dança, mas a gente traz para a vida. Então, toda essa capacidade de pensar o diferente, de solucionar o problema, isso faz com que a gente traga para a nossa vida, essa é a nossa contribuição. A improvisação, que a gente já falou também, são movimentos livres, realizados sem seguir os movimentos pré-determinados lá na coreografia. E o nosso amigo aqui está expressando bem direitinho. Não existindo limites para a criação. Tudo bem que aqui ele está imitando uma dança famosinha, né? Mas que a partir daqui pode ser improvisado e ser feito de forma diferente, tá bom? Sentimentos e expressões faciais, que é aquilo que a gente falou, que faz muita diferença na dança criativa. Eles revelam as emoções transmitidas pelo dançarino, as expressões faciais são movimentos produzidos pelos músculos do rosto, que transmitem alguma emoção aos seus observadores, ao público em geral. Podem ser voluntárias ou involuntárias, tá bom? Então, aqui nós temos uns exemplos aqui com movimento para vocês observarem, certo? Tranquilo. Em relação ao tempo, né? Ele que caracteriza a velocidade do movimento corporal, o ritmo e a duração, tá? Os contrastes, se é rápido, se é médio, intermediário, né? Lento, e o contratempo, também, que são conceitos que o professor já trabalhou com vocês. Quanto ao espaço, nós ocupamos o espaço e somos tomados por ele, quer em movimento ou não. Bacana, né? Parece até filosofia. Quando nos movimentamos, mudamos a nossa ocupação no espaço. Se a gente vai para um lado, vai para o outro, né? A gente ocupa esse espaço, tá? Quanto maior o espaço, mais movimentos podem se fazer com segurança, ou seja, eu tenho mais amplitude de movimentos, eu consigo me posicionar melhor no espaço. Temos uma atividade aqui, tá bom? Que eu vou explicar bem rapidinho, que vocês já estão craques, já que é revisão, né? Sobre os elementos constitutivos, é correto afirmar. Letra A. Ritmo é caracterizado pela velocidade do movimento corporal. Letra B. Movimentos é a ação de uma parte específica do corpo para representar um sinal de comunicação não verbal. Letra C. Criatividade são as emoções transmitidas pelo dançarino. Letra D, improvisação são movimentos livres, realizados sem seguir movimentos pré-determinados, não existindo limites para a criação. Pensem rapidinho.
Muito bem, vamos à resposta. Letra D, acertou quem escolheu a opção. Improvisação são movimentos livres realizados sem seguir movimentos pré-determinados, não existindo limites para a criação. Beleza, maravilha. E agora, pessoal, vamos para o encerramento da aula, né? Por hoje é só. Foi uma retomada dos conteúdos que vocês já trabalharam. O professor Alexandre está bem, não se preocupem. Ele precisou resolver algumas questões pessoais, mas logo, logo ele está de volta, tá bom? Até a próxima!